Da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje em Buenos Aires que não há crise com o Congresso no caso do IOF. Ele participou do primeiro dia do encontro do Mercosul ao lado de outros colegas, dos outros países do bloco e presidentes de bancos centrais. Eu penso que está sendo feita uma leitura equivocada do que está em jogo, inclusive pelos jornais que eu li hoje pela manhã. A questão é eminentemente jurídica. O que a Advocacia Geral da União fez, eu não tive a oportunidade de ler a peça porque eu estava em viagem, mas pelo que eu li das declarações do ministro Messias, nós estamos discutindo uma questão jurídica sobre a constitucionalidade do decreto do presidente da República. Se você está discutindo a constitucionalidade do decreto do presidente da República, qual é o ponto de discordância? O Supremo tem que dizer se o decreto é constitucional ou não. Não tem nenhuma questão, nem econômica, nem política envolvida. Enquanto isso, em Portugal, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu que a divergência entre poderes é natural numa democracia e que ter harmonia não obriga um a concordar com tudo que o outro faz. As declarações foram feitas num evento realizado pelo Esfera Brasil em Lisboa. Na conversa, Mota não cita especificamente a crise provocada aí com o IOF. A decisão foi judicializada pelo governo Lula, como a gente já falou aqui. O presidente da Câmara disse que, desde que assumiu o comando da casa, tem procurado agir com muito equilíbrio e cautela e tocar uma agenda de convergência com o país. Mota elogiou a relação com o Senado, presidido por Davi Alcolumbre, e ressaltou que o relacionamento com outros poderes tem sido de muito diálogo e de respeito, porém de independência. Sakamoto. Olha, eu estava falando exatamente disso agora há pouco, de que as fricções, as discordâncias entre os poderes, faz parte da democracia. Isso é normal, ou seja, do ponto de vista teórico, isso está correto, é normal. A questão é os interesses por trás dessas fricções. Existe uma fricção, por exemplo, o governo federal está dizendo o quê? Está dizendo assim, olha, eu tenho o poder de aumentar o IOF desses determinados setores, desses grupos e tudo isso mais. O Congresso fala, você não tem. Se fosse por aí, o governo vai ao STF, faz parte. E faz parte do jogo político, faz parte do jogo institucional, republicano e democrático. A questão é o porquê o Congresso Nacional, neste momento, está brigando e fazendo mumunha com o governo federal. Existe, em parte, lobby poderoso, afinal de contas, o Congresso tem dono, e não somos nós. E o que acontece? Tem lobby no meio disso, não tenha dúvida nenhuma. Tem, é claro, muita coisa com relação às eleições, pressão daqui, estica dali, puxa daqui. Existe pressão também por questão de liberação de emendas parlamentares, de recursos para as bases, tudo isso mais. Agora, tem mais coisa. Tem, inclusive, por exemplo, tem cálculos do Congresso Nacional preocupado com o julgamento sobre as emendas parlamentares do Supremo Tribunal Federal, preocupados, inclusive, que pode vir a questão da impositividade, o Congresso poder impor ao Executivo o pagamento de emendas. Isso aí pode ser revisto, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, mais especificamente pelo ministro Flávio Dino, que é visto como um aliado direto do presidente Lula. Tal como o ministro André Mendonça é visto como aliado direto do presidente Jair Bolsonaro. Então você tem muita coisa acontecendo, muita pressão, muito recado, ou seja, sobre o IOF, mas não é sobre o IOF. E aí esse é o grande ponto. Quando o presidente Hugo Mota fala, olha, é normal? É normal. Só que o que não é normal não é a questão dessa disputa, essa disputa é normal. O que não é normal é a disfuncionalidade de usar a disputa que causa, na verdade, impacto para a questão das contas públicas no Brasil, no momento em que o governo está tentando procurar formas de fechar a conta, Isso que não é normal, de você usar tudo isso num cabo de guerra em que, na verdade, o Brasil ainda espera uma saída para a questão do ajuste de contas. Vamos esperar até quando? Olha, pessoal, depois do intervalo falaremos sobre Ciro Nogueira. Na oposição, o presidente do Progressistas disse hoje que PP e União Brasil devem deixar o governo Lula. Pois é, ele está na oposição e o partido está no governo. Que história é essa? Daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Enquanto isso, aqui para o YouTube, meus amigos, vamos ver uma reportagem da Folha, ainda no contexto IOF, trata sobre Alcolumbre, que se reuniu com o número 2 de Haddad em gesto após a derrubada do IOF. Você está vendo aí imagens
do presidente do Senado, reportagem da Thaís Oliveira e da Fernanda Brigatti. As duas contam que Alcolumbre disse a aliados que o encontro foi importante para distensionar a relação com o governo depois da derrubada do decreto do IOF. Ele se encontrou com Dário Durigan nessa quarta-feira. Bom, Carla, são alguns movimentos que são feitos, né, pós derrubada do decreto. Na verdade, Diego, todo mundo sabe que não adianta romper os diálogos, né? Enfim, o Congresso tem a sua responsabilidade, a eleição do ano que vem é importante para eles, então não dá para ser intransigente. E tem, por exemplo, o próprio projeto, que é o grande aposta, a grande necessidade do governo ali para que se avance a isenção de imposto, de pagamento de imposto de renda até R$ 5.000, é uma proposta que eleitoralmente é importante para o Congresso. Um deputado, senador, para votar contra, fica mal na base. O eleitor entende que ele não ia pagar imposto e, de repente, o deputado, o senador dele não deixou, né, manteve, enfim. E o Alcolumbre, ele, nessa briga que aconteceu, ele teve uma união ali com o Hugo Motta, mas ele estava muito, muito próximo do presidente Lula ali, no que dizem aqui nos bastidores, assim, a conversa deles dois diz que é um mais divertido que o outro, viu, Diego? O Alcolumbre, ele tem um jeito muito peculiar, leve, faz piada e tudo mais, e ele e o Lula, eles se encontraram aí nessa forma de falar, e eles estavam muito afiados. Não se falaram depois de tudo isso. E aí a expectativa é que voltem a se falar com o presidente retornando a Brasília depois dos BRICS. O Alcolumbre recebe o número 2 do ministro Fernando Haddad, porque é isso, o Senado tem que ter uma agenda também, né? E não dá para descasar completamente do Executivo. E o presidente Alcolumbre, que é presidente pela segunda vez, sabe, quer uma agenda ali no Senado, ele não pode fechar as portas para o ministro da Economia, nem para o seu secretário executivo, que está tratando de questões que são importantes para o governo, mas que o Congresso vai ter que deliberar ou não. Enfim, ele abre a porta num gesto mesmo de que caminha para distensionar um pouco mais essa relação. Agora a gente tem que ver se dali até o presidente voltar a gente não é surpreendido, né, Diego? Porque aqui tudo pode mudar de repente. Exatamente, tudo pode acontecer em Brasília, em especial na Praça dos Três Poderes.